Olá, pessoal, estamos no ar com o programa Mindset aqui no PoeStream, em todos os nossos canais e também na TV Bah, né? No canal Bah, do canais 20 e 520 da NET, da Claro, né? PoeStream sempre nas quintas-feiras, às 17 horas. Hoje temos um convidado especial aqui e dizendo que estamos no nosso 46º programa e o 10º do ano de 2022. Com vocês, né? 4 mais 6 dá 10, mais o 10 programa, uma pessoa nota 10, Vitor Koch. Koch, fique bem à vontade aqui, esse programa, ele realmente é uma conversa de pessoas que são referências, tá? E sinta-se como uma referência aqui. Muito obrigado, Francisco, obrigado a todos que nos assistem. E é um privilégio muito grande poder bater um papo com o professor Francisco, que tanto tem me ensinado e tem me estimulado a pensar, a buscar soluções. Um momento de bastante turbulência que a gente vive desde 2020, quando tudo mudou na nossa vida, mudou na vida do empresário, do empreendedor. As coisas estão um pouco mais complicadas para se resolverem, mas, enfim, sempre existe uma saída e essa saída a gente, num bate-papo legal aí, a gente vai buscar. Ótimo. Koch, eu queria te dizer também que o Mindset, o nome desse programa que nós batizamos, é algo que veio da tua cabeça e que vai ser bastante falado no próximo ano, que é inovação em movimento, né? Tu tem uma trajetória, tu é uma pessoa, depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre ti e como tu pensas, mas tu tem uma trajetória bacana de conhecimento, tanto no Sebrae e na própria FCDL, no Que-Comércio, em tudo que vocês fazem lá, gera muito conhecimento. Por que tu te inspirou nesse nome de inovação em movimento, que eu achei sensacional, viu? Na realidade, no Brasil tem se utilizado muito a palavra movimento, esses movimentos todos que aconteceram, inclusive na esfera política, o lojista, ele, através dos tempos, dos seus posicionamentos, nós nos utilizamos muito dessa palavra movimento. E movimento lojista, movimento pró, simples, quando fizemos aquela luta de instituir o Simples na questão de tributação, o Simples primeiro gaúcho, com o governador Rigoto, depois o Simples nacional. E então a palavra movimento ela é bastante familiar para nós. E como eu falei há pouco, professor Francisco, a situação hoje que nós enfrentamos no mercado ela é bastante adversa a quem quer produzir, a quem quer buscar rentabilidade nos negócios. O mundo ficou muito pequeno, o mundo ele ficou integrado através da internet e isso faz com que a disputa seja mais acirrada. Os players são de todas as partes e funcionam o tempo todo, são 24 horas. Então, a inovação, ela hoje ela não é mais um diferencial, ela é, sim, uma necessidade que nós precisamos buscar ela com intensidade e de uma forma bastante inteligente e especialmente eficaz. Essa conotação que a gente deu no nosso ano de 50 anos da FCDL, a inovação em movimento é algo que faz com que a gente se agilize, busque mais intensivamente soluções para os nossos negócios. Então, por isso que a gente achou que era bem apropriado esse termo. Muito legal, porque eu vou captando algumas palavras, né, que tu fala. Tu usou muito a questão de intensidade, usasse a palavra de movimento, não na questão só e sim de estar por uma causa, de ir atrás de uma causa, isso é legal. Tu usasse também a palavra do lojista, né, que hoje em dia ele está concorrendo com tudo e com todos ao mesmo tempo. E, quer dizer, se já era difícil antes, né, hoje tem uma depuração. Mas nós, com essa cabeça de achar alternativas e co-criar, achar alternativas junto, o FCDL tem muito disso, de congregar e de oferecer para os seus associados e para o público em geral essa conotação. Então, cara, parabéns por tudo isso. Você que quer assistir, saber mais sobre esse tema, assista no nosso canal no YouTube. Lembrando que o programa é coordenação e produção de Andréas de Vargas, direção-geral Fabiano Brasil, apoio Shopping Total, presente a cada momento,
Móveis do Bem, móveis para toda a vida. Siga no Instagram, @móveis do bem. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, mande um superchat e tenha seu recado lido ao vivo no nosso programa por stream. Patrocínio da Celcom e da SoftSoul. Obrigado aqui, Vitor. Eu vim do dentista agora e eu tô com anestesia aqui passando, então dá umas reaçõezinhas. Vitor, me diz uma coisa. Queria também dizer aqui que o Fábio Jacques está nos assistindo, o José Eduardo Buchaqui, lá da Sociedade Libanesa, também está participando. Já estamos com bastante audiência aqui. Vitor, me conta um pouquinho da tua infância. Da onde é que surge o teu DNA? Olha, na verdade, professor Francisco, comecei muito jovem, com 9 anos já fui ao trabalho. Eu, assim, o afirmo e digo, mas meu pai ele tinha uma outra visão, ele achava que eu atrapalhava um pouco com 9 anos, mas era muito metido e meu pai sempre foi comerciante na cidade de Três Coroas, uma cidade naquela ocasião pequena, mas nasci dentro do comércio e então já participava ativamente das atividades e já com 11 anos eu dirigia caminhão, dirigia caminhoneta, fazia entrega de gás, inclusive uma ocasião fui até multado porque tinha 11 anos e estava fazendo uma entrega de gás e ainda encostei contramão, porque era mais fácil para nós descarregar o botijão de gás, e aí a polícia viu e nos autuou. Por causa da contramão, não por causa da idade. Mas naquela época, no interior, isso era quase que comum. Mas, na verdade, iniciei muito cedo e naquela situação também existia, hoje que é o ensino médio, existia o ensino fundamental e nós, então, na 6ª série já começamos a estudar de noite para poder ajudar o pai na loja durante o dia. Quantos filhos tinha? Meu pai tinha 3 filhos, né? Teve 3 filhos, um irmão mais velho, a minha irmã do meio e eu, o nenê da casa naquela ocasião, né? Então, a gente começou muito cedo, eu também entrei cedo na faculdade, a nossa faculdade lá de Taquara, a Facate. Com 15 anos fui aprovado no vestibular, com 16 já comecei, porque tudo era muito, digamos assim, precoce, né? Com 5 anos eu entrei na 1ª série, e aí então com 15 anos eu entrei na faculdade, 16 anos comecei a cursar a faculdade, naquela época era uma dificuldade, porque ou tinha alunos, né? E não tinha professor, e não podia se fazer a cadeira, então eu colei grau em administração com 6 anos, cursando a Facate, não porque eu não quis, mas é porque não tinha as cadeiras ou não tinha professor, né? Não se formava alunos para formar cadeira. Mas, enfim, uma trajetória que iniciou muito cedo. Em 1997, eu me tornei presidente da CDL de Igrejinha em Três Coroas. Eu vi que, naquela ocasião, a CDL ela tinha uma gestão de clube, não era como uma empresa, e achei alguns pares e eles aceitaram a minha ideia de nós transformarmos numa entidade administrada como se uma empresa fosse. E aí nós começamos, em 99, fui convidado para vir à federação, e aí, através das minhas expressões, das minhas posições, consegui alcançar o cargo de diretor da federação, e lá em 2006 me tornei presidente da federação, e logo em seguida também galguei cargos na Confederação Nacional, e onde me tornei primeiro vice-presidente, e a gente sempre foi militando, sempre participando de atividades para o desenvolvimento do empreendedorismo, para o desenvolvimento do nosso setor do comércio, e especialmente para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Sempre estive muito próximo à Assembleia Legislativa, aos deputados, aos secretários de Estado, a todos os governadores, todos. Eu tive assim, um relacionamento muito importante, e não importando o partido, porque quando a gente lidera uma entidade empresarial, a gente precisa fazer essa interlocução e precisa também, como cidadão, né, dentro da democracia, respeitar, né, o direito legítimo, porque seja o governador de que partido for, o prefeito de que partido for, de governo e não de partido. Ele é legítimo, né? E nós sempre nos atemos às questões de governo, né, e não partidárias. Então, por isso, nosso relacionamento sempre foi profícuo.
E nós fomos, ao longo do tempo, como eu sou um comerciante do interior, de pequeno porte, então a gente sente na pele as necessidades maiores, e a gente foi buscando soluções. Tu abordaste aí, que era o Q-Comércio, que era um programa de qualificação, de gestão pela qualidade, e aonde a gente pautou isso nos princípios e nos fundamentos da Fundação Nacional da Qualidade, onde tu mesmo participaste várias vezes, me convidaste para vários eventos importantes, que eu não tinha convite, e tu sempre me abria portas. Então, eu sou muito grato. Então, muito conhecimento que eu tenho hoje também devo ao professor Francisco Lumertz. E nós buscamos isso, né, professor? A gente está, digamos assim, nesta liderança, momentaneamente, até na federação estou bastante tempo, né, mas não é porque eu fui à Venezuela aprender lá como é que se fica no poder. Eu fui eleito a primeira vez, depois fui reconduzido 2 vezes por aclamação, e agora a última foi para uma eleição que a nossa turma, né, a nossa ala queria que eu fosse, porque senão nós perderíamos a eleição, e ganhamos. Então continuamos na federação, mas se encerra lá na federação agora em 2022. Mas a gente vai deixar um legado muito interessante, que é de continuidade de ações. Por exemplo, nesse ano que nós vamos iniciar com o professor Francisco Lumertz, com uma palestra muito interessante, né, que é onde nós falamos no Mindset esse, que nós estimularemos as pessoas a pensarem e a buscarem soluções, como nós falamos aí no início. Então, essa é a minha trajetória de empreendedor e de liderança empresarial. Muito bacana, e o que chama atenção aqui na tua conversa, e a gente que entrevista outras pessoas, tá? É justamente a questão de começar cedo a trabalhar. Eu tive uma discussão isso com o Aldi, tá? Uma vez nós estávamos discutindo o que era a coisa mais importante. O Aldi veio e disse assim, educação, né? E eu disse, cara, para mim eu acho que é o trabalho, né? Porque se tu tem trabalho, tu vai aprender, tu aprende disso. Mas claro que a educação é imprescindível nisso. Em seguida, tu é um hiperativo ou um workaholic, um workalover, que a gente chama, porque tu é apaixonado. Ninguém consegue fazer tudo isso. Mas é a experiência de casa, né? Às vezes as pessoas não têm tanta noção. Três Coroas, Pé da Serra, né? Nós temos hoje um parque ali, Gramado, Canela, Caxias, São Francisco e outros ali, toda essa rota maravilhosa que nós temos a Serra Gaúcha, seja em hotelaria, gastronomia e eventos, parques, tu tá ali no início da serra. E começar cedo, né? É o compromisso do trabalho, e mais ainda no comércio, porque quem trabalha no comércio sabe que tem que saber comprar bem, tem que saber vender bem e tem que saber apresentar bem. É todo um estereótipo que antigamente, né, até o pessoal dizia assim, tu não estudou, vai vender. Hoje se sabe, e eu que busco profissionais com a minha consultoria, o cara que não tiver essa habilidade de poder saber vender ou saber entender o outro, e quando tu me colocas também nessa referência, o meu mindset, por isso te convidar aqui, e a gente tem essa afinidade de construção, né? Hoje está se falando muito em cocriação. Tu observa que a gente já vinha fazendo isso há muito tempo. E quando tu diz que tu vai para a entidade do CDL de Três Coroas, Igrejinha, e tu nota ali que tu pode administrar mais como uma empresa os negócios, inclusive entidades, isso vem uma carga de posicionamento e de estrutura, de processo, né? Porque os negócios, tu tem uma coisa, é o propósito, e aí tu está fazendo o bem comum. A outra coisa é a questão dos processos, né? Tu tem regras, regulamentos para cumprir. Mas tu tem que ter relação, porque as pessoas têm que gostar disso através dos amigos. Mas isso tem que se autossustentar. Então, tu, ao fazer isso internamente e externamente, e a maioria das pessoas que estão sendo convidadas aqui fazem isso, é uma das coisas que quem trabalha com projeto, né, o PMI, né, Project Manager International, fala que essas ondas que muitas vezes a gente não vê é o que irá movimentar o mundo do futuro. Então, parabéns, tá, pela tua história, porque as pessoas muitas vezes falam, mas não sabem
Como é que é? Quem vê os uísques que eu bebo não sabe os tombos que eu levei, né? Ou então, se todo mundo... Se eu tivesse o dinheiro que meus amigos acham que eu tenho, eu estaria feliz, né? É verdade. Mas essas percepções de pensamento se torna realmente incrível, tá? E entrando agora na questão do conhecimento e do próprio FCDL, o desafio, como é que tu vê o grande desafio aqui? Nós estamos com produtos novos, né? No FCDL, e o mercado de crédito, vamos chamar assim, ou de liberação de crédito para o comércio é fundamental. Fundamental. E como é que tu está vendo esse movimento? Porque hoje mudou Pix, são novos bancos, agilidade, novas formas de fazer negócio e principalmente de pagar e receber. E no comércio é isso, paga e recebe. Né? Como é que o FCDL está vendo isso e o que ele está podendo oferecer para o mercado em relação a isso? Se tu pode falar um pouquinho sobre isso. Sim. Justamente, eu vou abordar um pouquinho da tua colocação, achei muito apropriada, que uma coisa é tu mentalizar, é tu prospectar, é ter um objetivo, um sonho primeiro, depois um objetivo, fazer um planejamento, operacionalizar ele, como tu falou, bem fácil e de uma forma muito clara. O que a gente precisa, sim, é fazer uma interlocução entre as diferentes fases que existem, né, de tu ter o sucesso, de tu ter uma ideia muito boa sendo implementada e que realmente dê resultados. Então, quando nós criamos lá, nós vimos a necessidade da educação, que alguns aqui defendem como sendo fundamental, e eu também acho que é isso, a educação, buscando o conhecimento, primeiro a informação, e depois da informação tu obtém o conhecimento, e em cima do conhecimento tu consegue construir metodologias, e essas metodologias aplicadas. E quando tu fala em vendas realmente é um fator muito interessante. Eu disse para os meus filhos, eu tenho uma filha que é médica e 2 que são advogados, né? Então eu disse para eles, graças a Deus, né, Deus tem me abençoado, tenho filhos realmente que tiveram sucesso aí nos estudos deles. Então, o que eu digo para eles é o seguinte: olha, vocês podem ser um especialista, os 2 estão fazendo especialização, já tem especializações, a médica também já tem 3 especializações. Quanto vocês mais estudam, mais avanço, mais conhecimento vocês terão, mais diferenciados vocês vão ser. Agora, nunca percam a origem de vocês, da onde a gente buscou esse alicerce para dar esse conhecimento para vocês, que é o comércio e as vendas. Então, a venda é um fato fundamental. Tu pode desaprender tudo na vida, tu pode ficar ultrapassado dentro da tua profissão, alguém pode passar na tua frente. Agora, se tu souber vender o teu produto, se tu souber envelopar aquele produto e buscar uma contemplação da necessidade ou do sonho daquela pessoa e consegue vender esse produto, certamente tu vais ter sucesso. E isso a gente tem feito. Mas para isso também, aí vem a informação que gera o conhecimento. Tu tem que estar muito atento ao que vem acontecendo no mercado. Como nós falamos lá no início da conversa, tudo mudou, a web fez uma mudança fundamental e hoje também várias situações novas existem, porque hoje só o comércio não concorre mais só com o comércio. Aqui o Shopping Total maravilhoso, bonito, um estacionamento maravilhoso, super bem administrado pelo Dr. Ultramari, né? Meu grande amigo, um grande empreendedor, visionário, mas quem concorre com ele são hoje canais de televisão por assinatura, são viagens internacionais, o dinheiro, né? São investimentos. Por exemplo, esses dias um amigo nosso em comum veio me visitar lá na Federação, ofereceu um empreendimento maravilhoso, pagando dentro das minhas condições, um apartamento lá na beira da praia de Itapema, um sonho. Então, claro. Hoje existe muita oferta e muita disputa do mesmo cliente. Então, na realidade, a gente tem que entender o mercado e buscar. Lá no comércio, o que nós vimos? Que o pequeno comércio, por falta de informações, por falta de seguridade na tomada de decisões da liberação do crédito, ele começou a terceirizar o crediário dele, o pequeno comerciante. Sim. O que é terceirizar o crediário dele? Ele não fazia mais, deixou de fazer o carnê tradicional, no interior ainda é tradicional, o carnezinho onde o cliente comprava direto da loja e pagava para o lojista.
Com a falta de informações, a segurança, a inadimplência alta, porque a pessoa que tomava o crédito, quando se apertava, atrasava lá naquele comércio, porque o comerciante era amigo dele, e aí ele dava uma empurradinha com a barriga, conversava com ele, a gente segurava como comerciante, e isso o comerciante daqui um pouco começou a sentir no fluxo de caixa dele, e ele terceirizou o crediário dele. Para quem? Para os bancos. Como? Com o cartão de crédito. Então, eu faço em 5 vezes, mas pelo cartão. E isso começou também a endividar as pessoas e fazer com que os limites dos cartões se extrapolassem e criar problemas. Então, nós vimos que a metodologia anterior, o que nós adotávamos, já uma cultura praticamente, a consulta ao SPC, a BVS, a Serasa, onde tu pega só uma informação negativa daquele tomador de crédito, ela começa a ficar obsoleta. Ela ainda tem a sua importância, mas muito pequena e restrita. Concordo contigo. Então, nós vimos que existia uma nova oportunidade. E aí, o que nós fizemos? A cocriação, parceiros fortes, nós buscamos aí os 5 bancos que hoje têm o maior volume de concessão de crédito do país, que é os 2 bancos estatais, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, também os 3 bancos, maiores bancos privados, que é o Bradesco, o Itaú e o Santander, que juntos fizeram um birô de crédito chamado COOD, e que presta hoje uma informação de cadastro positivo. Analisa todo o comportamento daquele tomador de crédito. Não é numa compra, não é em 2 compras, mas sim o comportamento dele. E isso gera o quê, professor Francisco? Gera um score dessa pessoa, o comportamento dela na tomada de crédito. Isso já é um indicador, como o velocímetro do nosso carro. Quando a gente vê uma placa 80, olha lá no velocímetro, eu estou em 95. Opa, não posso, tem que reduzir para 80. Exato. O sinal já viu. Um sinalzinho. Mas isso foi além com essa parceria. E por isso que co-criadores, parceiros, podem criar soluções muito eficientes e eficazes. E o que aconteceu? Nós temos hoje a informação, por exemplo, do limite de contrair mais crédito da pessoa. Porque a pessoa, quando ela toma crédito, ela informa os seus recebíveis. Hoje, por exemplo, uma conta de banco, tu precisa apresentar imposto de renda, tu dá várias informações, teu patrimônio, tudo, teus telefones. Isso acabou se integrando. Hoje nós temos as informações de todas as telefônicas, as telefonias, aliás, né? Uhum. As operadoras de telefone. Sim. Nós temos agora, a partir do dia 1º de março... Que passa tudo por aqui, né? E a partir de 1º de março, professor Francisco, nós temos as informações hoje de todas as companhias de saneamento e também de energia elétrica, né? As que fornecem energia elétrica. É o tripé, energia, comunicação e saneamento. E aí tu tem a movimentação financeira dele, tu tem a capacidade de endividamento dele. Nós conseguimos fazer um grande negócio aqui com o nosso presidente daqui dos cartórios da Central, da Federação dos Cartórios de Protesto do Rio Grande do Sul. Ele nos levou até o presidente nacional. Hoje nós temos todas as informações de cartórios de protesto de todo o país. Então, a gama de informações nesse novo produto que nós temos, chamado COOD, é muito grande e é um fator, digamos assim, que dá uma tranquilidade maior na liberação do crédito. E o que aconteceu com isso? Isso facilitou e criou uma nova fonte de renda para o comerciante pequeno, porque um tempo atrás nós rentabilizávamos muito na operação de crédito. Então, aquele juro que nós cobrávamos um pouquinho maior, 4%, 3%, porque nós tínhamos o risco da inadimplência, ele apresentava um resultado positivo, ele era um fator de geração de renda e riqueza para as nossas empresas. E quando nós terceirizamos, nós não só abrimos mão dessa renda, mas também nós terceirizamos o nosso cliente, que ele passou a ir no banco pagar a prestação, ao invés de estar na nossa loja, e nós podermos fazer aquela interação que a venda exige, aquele contato direto, aquela percepção de como ele está vendo o nosso atendimento, como que nós estamos dentro das ofertas de produtos. Então, isso a gente perdeu, e isso nós estamos resgatando. Eu acho sensacional, porque nesse mundo de tecnologia e inovação em movimento, tu tem o próprio metaverso, que são novas maneiras de fazer negócios, de estar presente de uma forma virtual. Mas é aquilo que eu costumo dizer nos meus treinamentos. Uma coisa é tu fazer no teatro, tu está vendo o ator ao vivo, no momento presente, e tu observa muito mais detalhes sobre isso.
Por isso que o teatro vale mais. Ou seja, é até mais caro que um cinema do negócio. Claro que o cinema vai atingir um volume, mas hoje, com a tecnologia, tu tem a possibilidade de fazer isso concomitantemente, ou seja, a plateia pode estar ali, mas não está ali, mas ela está sentindo o movimento online ou assíncrono, né? Nós estamos aqui, voltando aqui, podem fazer perguntas, já estamos com uma audiência legal, e, Vitor, passa muito rápido. Passou 26 minutos já aqui, tá? Nós temos 50 minutos, então, primeiro tempo, dá para a gente dizer que está passando aqui. Mas, então, essa interação que hoje nós vivemos no mundo dos negócios, que tu está resgatando, é justamente isso que a gente está colocando à disposição do lojista e do público que consome, né? Essa nova forma de interação. Achei muito interessante quando tu falas, porque mindset é isso, né? Eu tenho problemas, alguns paralisam e outros superam. Tu é um cara de superação, tu é um cara de crescimento, né? De step by step, passo a passo, degrau a degrau. Mas o importante, e isso escutei de um grande empresário que eu quero convidar aqui para trazer para o nosso programa, ele diz assim, Chico, o importante é avançar, a velocidade a gente se adequa. Tem horas que eu tenho que correr, tem horas que eu tenho que segurar. Outras pessoas dizem para mim também que eu escuto e aprendo com as pessoas mais velhas, né? E falando assim, tem épocas que a gente vive no glamour, né? E falando aqui o próprio da Sojipa, que o presidente já teve aqui, festas, né? Bailes, aquelas coisas lindas, né? E tem épocas que a gente cavou o buraco da piscina aqui. Então, ou seja, nós estamos no momento de cavar esses buracos, mas de poder oferecer uma coisa melhor para o nosso associado, para o nosso consumidor. E essa visão, então, ter líderes que nem você, que compartilham essa visão com os outros, dizendo assim, tem alternativa, nós temos uma aqui. E algo que tu falou que se chama crédito positivo em vez de ser negativo. Nós estamos falando tudo a ver com mindset aqui, né? Que é a positividade, a flexibilidade positiva. Não é negar o negativo, mas entre eu aprender com o meu sucesso e com o meu fracasso, é óbvio que aprender com o meu sucesso é melhor. Eu vou analisar os meus erros, mas eu vou sempre poder gerar coisas boas, que a gente chama da sinergia positiva. Vitor, eu sinto tanta energia em ti e nas pessoas que convivem dentro desse ambiente do FCDL por todos os 50 anos, né? Porque 50 anos não é pouca coisa, né? É uma história. É uma história de uma entidade e que a gente tem conversado com outras entidades, está todo mundo se repensando. E eu quero te dar os parabéns, porque no teu repensar vem uma força muito grande aí nas colocações que tu disse, tá? Indo ainda na sequência do que tu comentaste, gostei muito quando tu fala das fases. E a gente tem isso, né? Fases, ciclos, momentos, né? Tem ciclos que, né, como tem aquele vídeo que fez o maior sucesso, que tem ciclos, coisas antigas que é bom guardar umas fotos lá em cima, né? Mas é bom ter a foto dos netos, né? Não é claro que tu tem as fotos dos teus filhos quando era criança, até para os netos olhar, mas é importante tu renovar, fazer essa renovação. E tu fala do qualquer profissional precisa saber vender. E é um dos 3 maiores medos, hein? O medo da morte, o medo de falar em público e o medo de vender. Sabia disso? Então muda o mindset, muda a palavra. Então não é vender, é se comunicar. A lei do triunfo. Né? Então, tu falaste dos teus filhos advogados, da formação. Olha quanto mindset tu tem que ter, né? Uma hora tu é pai, preocupado com o filho, com os netos, com os negócios, com a profissão deles. Outra hora tu é o diretor do FCDL, preocupado com a sociedade, com os lojistas, com tudo isso. Outra hora tu tem os teus negócios, tua família, para poder fazer isso. Mas abordar isso de uma forma tranquila, de uma forma, vamos chamar assim, consciente, que tu falou, tu usou a palavra inteligente. Esse é um sonho que tu sempre teve, né? E como é que tu vê esse sonho, essa informação de ciclos e oferecendo esse produto para o futuro aqui? Vamos falar um pouquinho de futuro
do Vitor, assim, qual é a expectativa de um futuro ideal para as pessoas? Qual é o grande... Vamos falar de utopia, né? Na verdade, professor Francisco, eu tenho uma interpretação de um problema e todos não querem ter problemas. A gente foge do problema. Agora, cérebro, né? nós sabemos que o problema ele só tem uma solução a partir do momento que a gente passa a entendê-lo. Ou seja, os detalhes dele, a forma como ele surgiu, a forma com que ele se apresenta, a intensidade da nocividade dele dentro, vamos falar aqui do processo de gestão. Então, a questão hoje de metodologia, nós muitas vezes aí, a gente, no calor de um depoimento, a gente diz, pois hoje a web veio para concorrer com a gente, o cara levanta de madrugada, vai no banheiro, vai lá e olha o Instagram, olha o WhatsApp, e aí entra uma mensagem oferecendo um produto, e justamente um produto que eu estava procurando. Quer dizer, a inteligência dos negócios, a inteligência da tecnologia, ela é muito rápida, então ela consegue detectar. Ela consegue detectar as necessidades. E nós, como empreendedores, a gente tem que ter a noção de que esse é o nosso desafio hoje e buscar com intensidade. Agora, o que acontece? Existe uma outra situação nova. Por que a pessoa está procurando ser atendida por uma compra online? Porque certamente teve várias experiências ruins na loja física. A loja física ela vai continuar, aquela relação olho no olho, que o professor falou com tanta propriedade há pouco, aquele negócio de a gente ir lá, olhar, ver, experimentar, vai continuar, a loja física vai continuar. E aí é que nós precisamos melhorar, né? O nosso posicionamento, o nosso entendimento, especialmente buscar a informação da necessidade, do sonho desse cliente, fazer com que a gente ganhe do computador, ganhe da informática na hora de vender o produto. Ele pode até comprar um produto, nós vamos ter, obrigatoriamente, todo pequeno lojista vai ter que ter um e-commerce. Hoje nós estamos driblando isso com as redes sociais, com o WhatsApp, com o Instagram, mas logo, nós, a federação também, nós já temos duas plataformas, uma de ensino e uma agora do CUOD, nossa, ou seja, a base de dados é nossa, e logo nós teremos também uma plataforma, como já existe hoje das grandes redes, uma plataforma de se negociar produtos. Agora, aquele atendimento olho no olho, aquele atendimento presencial, é outra história, né? E a gente precisa fazer isso. Voltando, então, à tua pergunta, ao futuro, como eu disse anteriormente, meu mandato ele termina dia 31 de dezembro de 2022, não tenho pretensões nenhuma politicamente, ou cargos públicos, ou buscar outra entidade, mas a gente tem que dar uma continuidade a esse processo novo de concessão de crédito, e hoje a gente está pensando em várias outras situações também que atinge muito o nosso setor do comércio, como, por exemplo, planos de saúde. Hoje, um plano de saúde que te dá uma segurança boa, ele é caríssimo. E muitos colegas nossos não têm mais condição de contratar. Então, em grupo, através de uma entidade que dê uma âncora, que dê, digamos, uma plataforma maior de clientes, de vidas, no caso de volume, de plano de saúde, de vidas, ele consegue se posicionar em negociações de uma forma mais eficaz. E isso a gente está construindo também programas hoje de cashback para dar retorno ao nosso cliente, também de fazer com que clientes de outras lojas interajam dentro desse nosso círculo. Então, a gente precisa buscar soluções e precisa buscar essa integração, mas sempre olhando dentro das necessidades que o mercado nos impõe. O comércio é um setor que está em constante mutação e muito célere, o professor Francisco sabe disso. As mudanças são muito rápidas e a gente precisa se adequar. Nós, aqui no Brasil, nós já tivemos inúmeras situações. Esses planos de governo que nós vivemos ultimamente, agora estamos convivendo novamente com um fator preocupante, que é a inflação, uma inflação diferente, que não é por consumo, mas por escassez de produtos e que aumenta preços, aumentando preços, corrói o orçamento das pessoas,
agora vim escutando ainda a Rádio Guaíba, e aonde se falava de que vai ter um desafio muito grande para o novo governador que assume daqui a pouco, e que ele vai ter aí com os próprios parceiros dele, porque o vice-governador, que é o atual governador agora, ele é delegado, os delegados estão há mais de 8 anos sem receberem, o Caixa não comporta aumento, então existem dificuldades que se apresentam e a gente precisa sempre buscar isso de uma forma positiva. E quando tu falaste também do cadastro positivo, eu quero, se tu me permite, rapidamente, claro. Eu quero te dizer e para os nossos ouvintes de que muitas vezes nós, comerciantes, fazemos um negócio e esse negócio envolve o emocional, fisicamente, e muitas vezes nós não atendemos bem o cliente fica insatisfeito, reclama, a gente também acha que tem razão, e, no fim, o cliente se acha no direito de não cumprir com aquela pactuação de pagamentos. E nós, em contrapartida, negativamos ele, que é aquele consta e nada consta. Pronto, o camarada está fora do mercado, não pode mais comprar, crédito bloqueado. O crédito positivo, não, ele analisa todo o comportamento desse consumidor e olha, e aí que eu queria te pedir a licença, porque na minha loja, lá em Três Coroas, aconteceu um fato. Veio uma pessoa lá, fez uma requisição, quis comprar um estofado de R$ 4.800, ia dar R$ 1.200 de entrada, e o resto eu parcelaria eu mesmo direto em 7 vezes. E aí foi feita a consulta, no SPC tinha 5 registros, na Serasa tinha 1 registro. Bom, não dá para vender. Aí nós fizemos a consulta no COD. O score dele era bom, não era um score de liberar o crédito, mas era bom o score dele. A capacidade de endividamento dele era ótima. Os telefones que ele deu batiam na informação, os endereços batiam, inclusive na nossa informação, através do Google Maps, vai lá e confere o endereço, onde é que o cidadão mora. Não tinha um protesto em cartório, em nenhum cartório do Brasil. Não tinha uma ação judicial contra ele. Então, é uma decisão. É uma decisão. E aí, o que se fez na decisão? Ao invés de eu fazer em mais 7 vezes, eu fiz em mais 11 vezes, porque aí dava um fôlego dentro do orçamento dessa pessoa, e pedi, no caso era uma jovem, né, e pedi para o pai dela assinar de avalista, porque o pai dela já era cliente da nossa loja. Ela fez lá, já é a 5ª prestação que ela paga em dia, rigorosamente em dia, porque eu ainda, nessa tomada de investigação que nós fizemos, eu expliquei para ela o que acontecia com o crédito dela. E ela prontamente disse, mas olha só, se tu me vendesse sem entrada, se pudesse entrar, eu iria pegar esses 1.200 e ia pagar os 1.500 que eu devo lá, porque certamente eram contas mais velhas, né, que por alguma coisa ela não pagou, ela negociaria e ganharia um desconto. Né? Sim. Então, essa judicialização dos negócios. O que nós precisamos, e tu defende, me estimula sempre isso, é a inteligência, é buscar maneiras de solucionar problemas, entendendo eles. É isso que nós nos comportamos. E o futuro, dia 1º de janeiro de 2023, é lá em Três Coroas. Tá, não, beleza. Eu tenho um irmão, eu subo seguidamente a serra, eu tenho um irmão médico em Canela. Um abraço ao doutor Fernando, lá, otorrino e oftalmo, médico do Detran lá, querido. Quando eu subir, eu passo ali e também a gente comemora ali. Ele tem vários amigos que chamam ele, porque ele também ficou um tempo em Três Coroas, mas ele tem vários amigos e lá no interior é aquele negócio. O pessoal chama para comer um churrasco na casa. É verdade. Né? E a gente vai... E isso é muito bacana. Coque, dentro do nosso time aqui, eu queria rodar a vinheta aqui, dizer também aqui que já aumentou aqui, triplicou o número de pessoas quando a gente começou o programa, e esse número é exponencial, porque o que tem de pessoas que assistem depois do programa para entender mais. Eu achei fabuloso, quando tu fica fazendo isso, começa a me saltar sinapses, né, de ideias, por ser uma pessoa criativa, e que quando tu diz assim, né, olha só, da maneira como eu olhei o crédito, ou como essa nova ferramenta, o COD, me demonstra, me dá a possibilidade de outros negócios, e mais do que isso, o meu cliente viveu uma experiência em que para ele foi extremamente positiva e eu orientei ele na sua vida financeira profissional. Então, transcendeu a relação de compra e venda. Exatamente. Essa relação transcende para algo que tem muito mais, vamos chamar assim, dimensões de novos negócios. Exato. Porque todo negociador sabe, né, que a grande sacada
é tu transformar o teu cliente no teu vendedor, que é o boca a boca. Quando o cara virou teu vendedor... Em linguagem de bodegueiro, é teu advogado. Então, advogado, e a gente falava muito, né, um tempo atrás, de fidelização. Então, quando tu consegue atender as necessidades dele e até surpreendê-lo dando mais do que ele esperava, tu consegue isso, transformá-lo num advogado, né, na linguagem de bodegueiro, e fazer com que ele seja fidelizado e as próximas compras ele procure primeiro lá. Ele te defende e ele amplifica isso, né? E isso é o mindset, é a maneira de como eu tenho que pensar no meu negócio. E nada melhor que como envolver todo mundo aquilo, né? Cara, deixa eu falar isso com o meu funcionário, porque ele enxerga coisas que eu não enxergo. Deixa eu falar com o familiar, com as pessoas. Deixa eu juntar essas opiniões para que isso possa evoluir. E essa plataforma que tu está dizendo do COD realmente começa a revolucionar, né? Ela vai começar a tomar conta. Então, pessoal, está aí uma grande oportunidade. Eu queria para o nosso querido Antunes aqui, eu vou chamar ele porque é o nome que eu gravo, né? Se ele pudesse rodar a vinheta da palestra dos 50 anos do FCDL, que vai ser dia 12 de abril, pessoal, tá? A primeira, né? A primeira, vamos chamar assim, o lançamento disso, tá? Dos 50 anos. Dos 50 anos. Neste ano que celebramos o cinquentenário da FCDL-RS, a inovação em movimento é o caminho escolhido pela Federação para melhorar a geração de renda. Através do conhecimento e experiências positivas, vamos realizar vários eventos com profissionais de altíssima qualidade. No dia 12 de abril, às 20 horas, teremos a palestra de um dos maiores nomes do Brasil nas áreas de negociação, liderança, desenvolvimento de equipes e negócios. Mestre em administração estratégica, Francisco Lumers. Lhe convido para acompanhar em 12 de abril, às 20 horas, o evento que abre as comemorações dos 50 anos da FCDL com um especialista do mundo dos negócios, professor Francisco Lumers. Forte abraço e até lá. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Francisco Lumers, o Chicão. Me sinto honrado de participar dessa primeira palestra falando sobre comportamento no mundo dos negócios. FCDL, 50 anos, inovação em movimento é um tema extremamente importante porque está surgindo coisas novas de como lidar com isso. Por exemplo, o mindset. Por que em determinados momentos a gente paralisa frente a uma dificuldade e em outros a gente cresce como uma oportunidade? Por que a gente precisa ter mindfulness, ou seja, atenção plena ao mundo dos negócios, que consome muita energia? E, claro, nesse mundo de transformação, de transmídia, que tudo se conecta e várias informações surgem a cada momento, como é que a gente lida com isso, com o estresse sobre toda essa carga de informações que a gente tem? Participe da palestra, a gente vai poder explorar isso de uma forma bem tranquila, prática, e a gente vai fazer interações junto com vocês, tá? Conto com a presença de vocês. A FCDL está num momento de retomada, de crescimento e com novos produtos e serviços, tá? Me sinto muito honrado mais uma vez. Bacana, né? Dentro dessa chamada, e eu compartilhando aqui, a coisa é meio louca, né? Isso é um metaverso que a gente está falando. Eu estou numa mídia transmitindo ao vivo, convidando uma mídia que foi produzida aqui. Dar os parabéns aí para o César, né? Nosso jornalista e assessor aí que fazer. Mas essa interação, né? E outra, isso tem que ser feito de uma forma normal, uma forma natural, porque eu não posso negar o meu passado que me trouxe aqui, mas eu tenho que saber que o meu futuro depende de muitas coisas que eu tenho que fazer ainda, né, Coque? Então, faltam 5 minutos, nós estamos a 45 minutos aqui, estamos indo para o chute final aqui. Então, Coque, tu falou, demos um overview geral. Acho que é um desafio para a gente conseguir passar para os outros isso, né? Então, nós estamos falando sobre isso aqui no canal PoeStream, que é um canal de negócios, patrocinadores estão convidados a participar aqui, né? O Fabiano Brasil é um cara que preza muito pelo bem
também, e é um espaço de, se tu olhar a programação 50 mais, o business, o papo de RH, em viagens, a parte do esporte, que movimenta muita gente, né? Então, quando a gente vê pessoas do bem se conectando, essa sinergia expande, tá? Eu tenho certeza disso, que essa expansão possa vir para todos o pessoal do comércio, ou seja, para todas as pessoas que necessitam disso, e que isso amplifique cada vez mais na nossa vida com satisfação da família, com satisfação dos amigos, e lembrando sempre, né, para te passar a palavra final, que no mundo dos negócios eu tenho a questão da relação das pessoas, eu tenho a questão dos processos, mas a arte, né, e a ciência do mundo dos negócios requer realmente pessoas de cabeças boas. E eu fico feliz de ter um amigo, um profissional como tu, com uma cabeça tão boa, tá? E renovando sempre. Então, com isso, eu passo as palavras finais para... rasgando um pouco de cedo aqui, é óbvio, né? Mas é uma admiração sincera do coração. Coque, o que tu tem a dizer para a nossa audiência, para as pessoas? Inicialmente, te agradecer muito e fico lisonjeado e até um pouco tímido com todos esses elogios, mas quando a gente está na liderança, são pessoas que nos colocaram lá e têm confiança e esperam algo. Confiança, que palavra. Então, na verdade, nós temos aí um compromisso, eu tenho um comprometimento, primeiro com o meu estado, depois com o país, mas como o meu setor é o varejo, então eu preciso buscar melhorias. Quando eu estive no Sebrae, atendia a todos os setores da mesma forma e sempre procurávamos atender dentro dos objetivos que foram formados. Agora, novamente, com o COD, essa nova plataforma de crédito, de análise de crédito, nós temos soluções para todos os setores produtivos, não ficou um setor produtivo fora, ótimo, desde o mecânico, enfim, a todos. Então, eu te agradeço muito essa grande oportunidade e, oportunamente, se tiver o privilégio, voltarei aqui se tu me convidares. Claro, e aqui, não vou deixar de falar, que tem um grande amigo teu aqui, tá? Francisco Brust, da Agas, tá? O Chico. O Chico, e lá é complicado porque tem dois Chicos, né? Tem o Chico pai, vamos chamar assim, o presidente, não, mas é o Chico e o Chiquinho. O Chico e o Chiquinho. Olha, o Chiquinho é um grande amigo. Quando nós tivemos aquele acidente do meu filho, gravíssimo, meu filho estava entre a vida e a morte, o Chiquinho foi lá no hospital, se prontificou a deixar eu e a minha esposa lá no apartamento dele. É um guri nota 10, de muito sucesso. Eu assino embaixo. E outra, tem uma visão de comunicação excelente. Se não tivesse o César, eu ia tirar ele do longo. O Fábio Jacques, o professor Fábio, que tem o Attractor Think, ideias atratoras. Buxa aqui um gentleman, um cara que coloca sempre as coisas de uma maneira gentil, e a sociedade libanesa que o Calil está presidindo lá também está com maior sucesso, revolucionando a forma de gerir clubes. O Francisco Sinderman, né, o meu querido neurocientista em casa aí, e deixando então para vocês um grande abraço, que assistam o programa, acompanhem o FCDL no canal do FCDL, acompanhem o ProStream, inscrevam-se e trazemos sempre novidades, tá? Que Deus nos abençoe, que tenham pessoas boas sempre disso. Prestem atenção nas coisas que religuem-os no mundo dos negócios, e nós estamos aqui para conectar coisas positivas, tá? Lembrando sempre, Mindset, coordenação e produção, Andréia de Vargas, direção geral Fabiano Brasil, Fábio Fabuloso, apoio total do Shopping Total, presente a cada momento, né? Móveis do Bem, móveis para toda a vida, siga no Instagram, @móveis do bem. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, mande seu superchat, tenha seu recado lido ao vivo aqui no ProStream, patrocínio da CEL com consultores associados, minha consultoria na área de desenvolvimento e pessoas, e a SoftSul, quer conhecer tecnologia, precisa de uma assessoria, como o Vitor falou, que acontece com o COD, em qualquer segmento, eu preciso ter especialistas para que eu possa focar no meu core business. SoftSul está aí para ajudar as pessoas de qualquer segmento em tecnologia. Fabiano, pessoal, grande abraço. Obrigado. Obrigado.